Bom dia, boa tarde, boa noite. Na última aula sobre virologia, nós falamos sobre conceitos básicos dos vírus. Falamos sobre... Deixa eu fechar aqui a porta. Começar novamente. Na última aula, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Na última aula nós falamos sobre conceitos básicos de vírus, viroides, fitoplasmas, características que representam os vírus, as características de transmissão de vírus, os métodos de detecção, usando os métodos sorológicos, onde ELISA é um dos tipos. Eu falei para vocês o que era um anticorpo monoclonal, policlonal. Falei para vocês sobre os 4 genes que representam o genoma, e aqui esse diagrama que representa o genoma viral e os tamanhos que são medidos em pares de bases. Falei sobre o dogma central da biologia. Falei sobre que é essa sequência de DNA que produz RNA, que produz proteína, DNA que produz RNA pelo processo de transcrição, RNA que produz proteína pelo processo de tradução. Falando sobre a constituição química do que é o RNA e o DNA, e aqui as moléculas, né, as bases púricas, que são anéis duplos, 2 anéis, e as bases pirimídicas, que são anéis simples, e aí as bases nucleotídicas que pareiam uma com a outra. E aí a gente finalizou com a transcriptase reversa. E quando falei de transcriptase reversa, em inglês fica RT, a sigla dessa enzima. E esses dias no Jornal Nacional eu até lembrei de vocês que eu tinha falado sobre isso, de um teste para a detecção do COVID, que era o RT-PCR. Então, o RT-PCR, sabe que o PCR é um tipo de técnica para amplificação de algumas regiões do genoma, que no caso é do vírus, do COVID, né? E que provavelmente nessa reação RT-PCR tem uma forma de quebrar o dogma central da biologia. Provavelmente é um vírus de RNA, ele vai produzir uma molécula de DNA, né, através da transcriptase reversa, porque ela faz o caminho inverso do que é natural, e aí você amplifica uma região do DNA e não do RNA. Porque PCR é feito de amplificação de regiões genômicas do DNA, né, do ácido desoxirribonucleico. Então, existe um teste que é o RT-PCR, que utiliza justamente essa transcriptase reversa que a gente parou na última aula. E aí a gente vai começar a falar hoje sobre a DNA polimerase, da continuidade. Então, a DNA polimerase é outra enzima que também é carregada junto com os vários genes que representam o genoma viral, em que ela é responsável por quebrar as duplas e as triplas ligações entre as bases nucleotídicas. Eu acabei de falar para vocês. Quem são as bases nucleotídicas? As bases púricas e as bases pirimídicas, né? Adenina, citosina, timina, guanina e uracila. Originando 2 fitas moldes a partir disso, né? Então, para você ocorrer a transcrição, a primeira etapa, há necessidade da atuação da DNA polimerase para abrir temporariamente, para produzir uma fita molde de RNA, que é o RNA mensageiro, que vai ser depois traduzido lá nos ribossomos. Então, essa DNA polimerase, ela vai produzir fitas moldes, que vão produzir depois fitas complementares de RNA, que serão traduzidas no ribossomo, como eu acabei de falar. Mudando um pouco de assunto agora, né, uma das questões que vocês podem ter com relação ao tópico em microbiologia que diz respeito a vírus é saber quantos tipos de vírus existem na natureza. Os tipos de vírus existentes na natureza, eles são eles são diferenciados com base no tipo de material nucleico, diferenças com relação ao DNA, ao RNA. A fita, qual é o senso da fita, dessa fita dupla, fita simples, se é o senso positivo ou senso negativo, seriam esses sinais, né? E se essa fita ela é uma fita dupla, DS, ou é uma fita simples, SS. Então, essas são basicamente as diferenças que representam
os tipos de vírus. Então, se alguém perguntar para vocês, vocês podem, vamos contar quantos tipos de vírus que nós temos? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são os tipos de vírus que vocês vão encontrar na natureza. E dentre esses 7, nós temos aqui marcados em azul os 3 grupos de vírus que são mais importantes, que são mais frequentes, que apresentam maior quantidade de gêneros e, consequentemente, maior quantidade de espécies de vírus. Então, nós temos o vírus de RNA, são todos os vírus de RNA que são mais numerosos na natureza. Vírus de RNA fita dupla, vírus de RNA fita simples senso positivo e vírus de RNA fita simples senso negativo. Tá certo? Então, vamos começar agora a falar do primeiro. Então, esse DS, né, significa um vírus de DNA que possui a RT, né, que possui a transcriptase reversa, ou seja, a partir do RNA, ele pode produzir DNA. Ele pode quebrar o dogma central da biologia. E esse DNA é de fita dupla. Lembrar que existem vírus de DNA fita simples, olha aqui, ó. DNA fita simples. Então, é fácil, ó. Então, eu tenho um vírus de DNA fita dupla com transcriptase, de DNA fita dupla sem transcriptase, né? E DNA fita simples. Tá ok? Não tem com transcriptase, né? Esse tipo de vírus não existe. Então, os vírus de DNA, nós temos 2 de DNA fita dupla e um tem RT, e um de DNA fita simples. Beleza? Então, aqui, ó, ácido nucleico, a tradução do que representa essa sigla desse tipo de vírus, ácido nucleico de fita dupla, que replica usando a transcriptase reversa, ou seja, a formação de um DNA a partir de uma fita molde de RNA. Esse é o primeiro tipo de vírus, que não tem tanta diversidade, vamos imaginar assim, frequência de espécies de gêneros em relação aos demais que eu já falei. O outro tipo de vírus, né, que nós temos, agora vamos falar dos vírus de RNA. Então, eu tenho de RNA, nós temos 1, 2, 3 e o quarto aqui, ó, 4 vírus de RNA. Então, com transcriptase reversa, tem um vírus de DNA fita dupla com transcriptase, ó, o RT, e um vírus de RNA fita simples com transcriptase reversa, ó, com RT aqui. Mas vamos pegar o segundo aqui. Então, eu tenho um RNA, que normalmente ele é uma fita simples. Esse aqui é um vírus que é de RNA, mas ele é uma fita dupla, igual ao DNA. Os seres vivos todos, o RNA deles são fitas simples, né? Lembrar que são uma fita complementar que é produzida pelo processo de transcrição. Nos seres vivos em geral, nos processos de duplicação celular, nos processos de expressão de genes do núcleo de uma célula. Então, esse vírus de RNA fita dupla, ele quer dizer ácido ribonucleico de fita dupla. E aqui, eu tenho, agora já falei, né, dos vírus de DNA fita dupla, ácido desoxirribonucleico de fita dupla, e ainda sobre os vírus de RNA. O que é essa questão do senso positivo e o senso negativo? Eu gostaria que vocês entendessem. Como é uma fita dupla, igual vocês quando estão de frente com um espelho, o seu senso positivo é você. O seu senso complementar, né, o seu lado, a orelha direita é a orelha esquerda, no seu antissenso, vamos imaginar assim. Né? Aquela sequência 3 linhas, 5 linhas que a gente vê para marcar o início e o fim do filamento, é justamente para demarcar o que é o senso positivo e o senso negativo, o lado complementar. Então, o senso positivo sou eu, e o senso negativo, né, que está marcado aqui pelo sinal de menos, né, seria a imagem que aparece no espelho. É a mesma coisa que essa imagem desse filamento de RNA, só que ele é num sentido contrário, né? Então, é isso que representa, quando vocês falam muito sobre isso lá em Biologia Molecular, com o professor Ivan Dias, provavelmente ele falou sobre essa história do senso e do antissenso, da sequência 3 linhas, 5 linhas, da sequência 5 linhas, 3 linhas, né? Que é para justamente representar, né? São duas fitas que seriam semelhantes, elas não são iguais, elas são semelhantes entre si, ou seja, elas são complementares entre si. O vírus de RNA fita simples, senso positivo, ó, o ácido nucleico da fita simples, o senso positivo, ele é idêntico ao RNA mensageiro. Olha que interessante. Por que esses vírus, por exemplo, esse caso aqui é um vírus mais frequente na natureza? Porque ele é o próprio RNA mensageiro.
Ou seja, quando esse vírus penetra dentro do tecido da planta, ou do animal, né, no sistema da célula animal, ele vai ser traduzido, as proteínas virais já vai ser traduzida imediatamente. Isso explica o porquê da diversidade desses vírus. Ou seja, assim que ele entra dentro do citoplasma da célula hospedeira, ele desencapsida, ou seja, ele perde a capa proteica, e o conteúdo nuclear, que é representado por esse tipo de vírus, ele é o próprio RNA mensageiro, ele não vai necessitar de nenhum tipo de transformação. E assim ele vai ser traduzido imediatamente pela célula do hospedeiro, então ele não vai ter nenhuma interação com o núcleo. Por exemplo, os vírus que são de DNA, normalmente eles podem se introgredir e podem provocar mutações dentro do núcleo da célula hospedeira. E isso ser sistêmico, né? Lembrar que muitas espécies de vírus são capazes de causar cânceres e terem outros tipos de doenças decorrentes desses processos de parasitismo, desses processos de replicação. Tá? Então, de novo, eu vou repetir. Gravem bem esse tipo de vírus, de RNA, fita simples, senso positivo. Esse vírus, ele é o próprio RNA mensageiro, ou seja, assim que ele entra no citoplasma, ou por um inseto vetor, ou por as várias vias de transmissão, tanto em animais quanto vegetais, ele vai ser traduzido, as proteínas virais, que eu acabei de falar dos 4 genes, né, as proteínas de interesse do genoma viral, ela vai ser traduzida imediatamente. Ele é um RNA mensageiro. Então, ele já vai ser traduzido. E isso é o ponto decisivo que explica do porquê que eles são tão diversificados e tão frequentes na natureza, tem maior número de gêneros, maior número de espécies, o vírus de RNA fita simples senso positivo. Tá ok? Então, grave, se é senso positivo, ele vai ser traduzido diretamente no ribossomo. E os vírus que são de RNA fita simples, senso negativo, o que vai acontecer com eles? Então, é um ácido nucleico de fita simples, senso negativo, e ele é complementar ao RNA mensageiro, ou seja, ele vai precisar de uma etapa ainda. Ele vai precisar, antes de traduzir as proteínas virais, ele sintetizar a sua forma complementar, que é o seu senso positivo, ou seja, o RNA mensageiro. Então, ele necessita produzir o seu RNA mensageiro para ser traduzido pelo ribossomo, tá? E então ele precisa ser convertido em RNA, né, positivo pela RNA polimerase, que é responsável, eu falei agora há pouco sobre ela, além do fato dela abrir as fitas duplas e triplas ligações do DNA, ela também vai produzir uma fita complementar, né, os vírus, eles trazem a sua RNA polimerase antes de ser traduzido, ok? E aí, para a gente finalizar, os vírus, deixa eu fechar aqui para não escutar o barulho da TV, só um pouco. Os vírus de RNA, com transcriptase reversa, fita simples, né? Ácido nucleico de fita simples, ele replica usando a transcriptase reversa, nesse caso, ou seja, ele é capaz de produzir um filamento de DNA a partir da transcriptase reversa, e esse filamento de DNA causar uma mutação dentro do núcleo da célula do hospedeiro e ficar introgredido, ou pura e simplesmente sintetizar suas sequências. Então, são essas vias. Ele pode se esconder, se mascarar no meio do genoma da célula hospedeira, ou ele já pode entrar para a sua linha de produção para a síntese de filamentos molecular, né, de moléculas, né, de partes do vírus, ele produz de uma maneira separada e depois ele junta e monta esse vírus, né, a capa proteica, ele monta todos os diferentes genes que representam o genoma viral, tá? E assim eu tenho 7 tipos, né, de ácidos nucleicos, de vírus na natureza que causam doenças em animais, em plantas e micro-organismos. Outra questão que a gente pode verificar, onde a morfologia é um elemento importante para muitos organismos, para os vírus não poderia deixar de ser. É claro que essa morfologia ela é analisada pela microscopia eletrônica de transmissão, onde você vai ver alguns tipos, né, então, de morfologias. Então, nós temos vírus de RNA fita simples, que eu marquei em vermelho porque ele é muito frequente.
Nós temos vírus de DNA fita simples, ou seja, né, então sem a fita complementar. Nós temos vírus que são fita dupla, mas que eles são circulares, olha, ele não tem o início e o fim. Então, ele é conectado ao material nucleico. É claro que envolto, né, ele pode ter ou o capsídeo, né, o capsômero, ou o envelope, né, em alguns tipos. Então, DNA circular de fita dupla. Nós temos vírus de RNA com fita dupla, olha que interessante. A gente sempre imagina que RNA sempre é simples, né? Nós também possuímos DNA fita circular e fita simples, ele é unido entre si. Vírus de DNA fita dupla, né? Então, ele é linear, né? Ele não é fechado. Então, ele inicia e ele termina o seu genoma. E aqui nós temos vírus de DNA com a sua extremidade covalentemente fechada. É quase como um vírus circular, mas só que lá na extremidade ele é conectado um ao outro, as duas extremidades, que é o outro tipo, né? Esses aqui são os exemplos da maioria dos vírus que infectam plantas. E, por fim, nós temos vírus de DNA fita dupla com uma proteína terminal covalentemente ligada. Lembrar que essa proteína terminal ela, na verdade, é uma reguladora que vai dizer quando inicia o processo de tradução e transcrição, né, das proteínas virais e quando termina, né. Então, essa proteína terminal covalentemente ligada, ele é um indicador, é um sinalizador para definir quando inicia e quando finaliza o processo de transcrição e tradução das proteínas virais no ribossomo da célula hospedeira. O vírus não tem ribossomo. Ele, basicamente, a organela mais importante é o ribossomo. E lembrar que assim que ela sintetiza essas várias proteínas de interesse viral, todos os tipos de organelas, todas as regiões da célula do núcleo, as comunicações entre os vasos condutores, as comunicações entre os plasmodesmos, entre uma célula com a outra, que eu estou falando plasmodesmo de uma célula vegetal, né? São os locais onde eles podem servirem de reservatórios. Na mitocôndria pode ter reservatório de partícula viral, no complexo de Golgi, nos vacúolos de suco celular, dentro do núcleo, como eu falei para vocês, são os locais onde vocês podem encontrar esses depósitos dessas partículas. E, obviamente, pelos vasos de condução, eles sistematicamente, no caso dos animais, as veias e as artérias são os veículos de disseminação sistêmica, onde ele vai sempre procurar parasitar uma célula que está sadia. Então, a partir do momento que ele produz grande quantidade de moléculas, ele vai imediatamente ter esse tipo de comportamento sistêmico. É claro que existem alguns vírus que são menos produzem sintomatologias mais localizadas, né? Então, eles ficam habitando algumas regiões do corpo, de células, né, do corpo do hospedeiro. Uma das outras questões que nós temos com relação à virologia é quem são o alvo, quem são os hospedeiros desses vírus. Então, os vírus, eles passam por uma série de evoluções, eles coevoluem para desencadearem situação de parasitismo nesses hospedeiros, e nós temos aqui os alvos dessas proteínas virais, do parasitismo desses vírus, que são bactérias, né? Nessa primeira coluna, na segunda coluna os fungos, na terceira coluna as plantas, na quarta os invertebrados e na quinta os vírus. Nós temos vírus que são utilizados para combate de pragas, de insetos, por exemplo, vírus para controle biológico, né? Então, é um agente de biocontrole. E aí, os 7 tipos de vírus que eu falei para vocês, né? E eu marquei aqui o vírus RNA fita simples senso positivo, onde ele é o próprio RNA mensageiro, e ele infecta, ó, tá de novo tendo uma correlação. Todos os tipos de hospedeiros no planeta, ele infecta. Então, sim, significa que ele infecta bactéria, fungo, plantas, invertebrados e vertebrados. Quando a gente vê o segundo tipo de vírus, né, os vírus de RNA fita simples senso negativo, onde ele precisa produzir o senso positivo, ele tem uma polimerase que permite isso, somente infectam plantas, infectam invertebrados e infectam vertebrados.
E o terceiro, o outro tipo de vírus, né, marcado aqui com destaque, que infectam fungos, plantas, invertebrados e vertebrados, são os vírus de RNA fita simples com a transcriptase reversa. Então, são os vírus que conseguem quebrar esse dogma central da biologia. Se DNA serve para produzir moldes e sintetizar RNA, ele consegue sintetizar DNA a partir de RNA devido a essa enzima, essa transcriptase reversa. Os vírus de RNA fita dupla também, ele tem uma característica similar aos vírus de RNA fita simples, senso positivo, que é o fato de infectar bactérias, fungos, plantas, invertebrados e vertebrados, tá? E aí vocês têm outros casos, os vírus de DNA fita simples infectam bactérias, infectam plantas, invertebrados e vertebrados. Reparem que esses seres superiores, eles têm grande incidência, alvo, né? Como eles têm maior diversidade, são grandes alvos de doenças virais. Aqui, os vírus de DNA fita dupla, com transcriptase reversa, né, que quebra o dogma central da biologia, esses vírus só infectam plantas e só infectam vertebrados. Então, são essas as características das espécies em que eles coevoluíram com esses organismos. Uma das perguntas clássicas que às vezes os alunos fazem é se eu me alimento de um vegetal contendo uma partícula viral, logo eu vou ser infectado por esse vírus? Se o vírus infecta uma planta, ele coevoluiu para estabelecer uma relação de parasitismo com essa planta, tá? Então, ele não vai provocar problemas. A gente come alho, cebola, várias espécies vegetais com algumas doenças virais que não tem um problema sanitário para a espécie humana. Com relação aos vertebrados e até mesmo vamos falar dos vertebrados. Você sabe que a gente se alimenta, né, uma fonte de proteína é de origem animal, e tem muitas doenças de animais que afetam humanos. Então, existem muitas portarias e muitas medidas governamentais para impedir com que carnes que estejam infectadas por alguns vírus que podem causar doenças em humanos, essas medidas sejam tomadas. Então, nesse caso dos vírus que afetam vertebrados, é um problema, sim, você se alimentar de uma carne infectada. Por exemplo, mudando um pouco de assunto, o canibalismo, né? O canibalismo, existem uma série de consequências e vírus atrelados a essa carne humana que se alimenta, que eles podem ser transmitidos. Algumas espongiforme, só vem na minha cabeça a palavra espongiforme. São alguns vírus que afetam o sistema nervoso, o sistema cerebral, em que mesmo você cozinhando, os prions, que a gente chama, são proteínas que têm proteínas que são patogênicas, né, a grosso modo falando, em que esses vírus eles podem provocar alterações no sistema nervoso, podem provocar depressão, loucura, podem ter uma série de consequências, esses vírus que atacam esses animais. Então, nesse caso, mesmo você cozinhando, mesmo você colocando na panela de pressão, as proteínas residuais que ficam presentes, eles podem ter um efeito danoso para o hospedeiro que se alimentou dessa carne contaminada por esses vírus. Então, vírus em carne animal é um grande problema, e é claro que existem toda uma série de medidas sanitárias regulamentadas por portarias, regulamentadas por lei, né? Várias vezes vocês veem notícias na TV de aves, né, uma gripe aviária, ou problemas que dão em suínos, animais em que o homem domesticou, criou, e que explora carne e inúmeros derivados, em que quando esses animais encontram-se o foco de algumas doenças que afetam esses animais, em que podem ter uma perspectiva de afetar a espécie humana, então normalmente existe um descarte em massa desses animais, por causa desse problema da questão genética, dessa questão da adaptabilidade dentro do reino animal, desse vírus que contaminou esse animal e que corre o risco de prejudicar a espécie humana.
Quando a gente fala de vírus, né, de animais, lembrar que nós temos duas situações. Uma é do vírus, e dele estabelecer uma relação parasitária em animais, e outra são dos prions, que são proteínas extremamente nocivas, que mesmo sobre alta temperatura, elas não são inativadas, e aí existem consequências com relação à alimentação. Os animais silvestres também, eles podem ter alguns reservatórios de muitas doenças em que a gente desconhece. O animal, ele é assintomático, mas quando entra na espécie humana, ele passa a ter sintomas. Então, precisa de muito cuidado com relação a essas relações. Isso funciona para todos os micro-organismos patogênicos. Essas relações congenéricas ou essas similaridades que existem entre hospedeiros vão ditar a favorabilidade ou não de ocorrência de uma doença viral. Aqui eu marquei para vocês alguns exemplos, né, em azul são vírus de plantas e as características das famílias, dos gêneros que fazem parte. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gênero, né, Adenoviridae, é o nome da família, desculpe, ele tem uma partícula icosaédrica, ele não tem envelope, lembrando que é a membrana que ele rouba da membrana plasmática da célula hospedeira quando ele está tentando infectar, é um vírus de DNA fita dupla, e ele infecta vertebrados e ele tem um formato linear. Ó. Essa tabela é um resumo do que existe da classificação do vírus com relação a alguns critérios moleculares, de forma da partícula, de presença de membrana, sobre o hospedeiro alvo que ele infecta, tá? Aqui nós temos o caso do Badnavírus, né, Closterovírus. Ó, quando termina em vírus é o gênero, é um sistema de classificação. Ide é da família, né? Ó, Filoviridae, família, Flaviviridae, família, Carlavírus é o gênero, Capilovírus é o gênero. Então, sempre o nome do gênero de um vírus, ele é dado com a palavra vírus. Tá? Depois, sobre espécie, eu vou falar para vocês, né, dentro do gênero Carlavírus, vocês podem encontrar várias espécies que fazem parte. Mais exemplos aqui, muito famoso, né, a família Geminiviridae, ele tem uma partícula isométrica, ele não possui envelope, é um vírus de DNA fita simples, e ele tem uma configuração de 1 a 2, ele é circular e ele infecta plantas, né? E aí, dentro, né, do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, né, International Committee of Taxonomy Virus, vocês vão encontrar tudo aquilo que tem sobre as descrições, os tipos de espécies que vocês vão encontrar para cada um desses vírus. Então, existe um banco de dados em que essas alterações, incorporações, hospedeiros, tudo baseando em uma série de critérios para a identificação dos gêneros e das espécies de vírus, nesse site do Comitê de Taxonomia de Vírus, vocês vão encontrar as atualizações sobre os vírus. Na verdade, você vai encontrar, para cada organismo, você tem um site, um banco de dados que organiza todo esse aspecto de taxonomia. O último tópico que a gente deu foi fungos. O Index Fungorum é o site onde você tem todas as informações de descrição, de família, as categorias taxonômicas e que são importantes para esses vírus, assim como esse do fungo, você também tem para vírus. Para bactéria também, para plantas também. Né? Dentro do meu blog, lá no final, eu coloco os links desses bancos de dados em que vocês podem saberem informações de cada gênero, espécie, essas categorias taxonômicas importantes desses vírus, desses organismos, né? Mais exemplos aqui de vírus que atacam, olha esse aqui que interessante, um fago, né, Sifoviridae, que ataca bactérias, um vírus de fungos, né, Residiovírus. Então quer dizer, professor, que ele pode ser, as espécies de vírus pertencentes ao gênero Residiovírus, elas podem ser candidatas como agentes de biocontrole, se você conseguir criar um sistema de maneira que seja sustentável, que não prejudique o meio ambiente, e que você consiga estabelecer algo que favoreça o controle de um fungo fitopatogênico, né? Lembrando que 80% das doenças são causadas por fungos, por que não? Né?
Plasma viridie, agora nós temos aqui de micoplasmas, né, que são bactérias sem paredes celulares. Nós temos fitoplasmas em plantas e micoplasmas em animais, tá? E aqui uma série de outros exemplos, todos que vocês, aqui de Murphy e colaboradores, 1995, é claro que tem muito mais, e dentro do banco de dados que eu falei, né, do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, vocês têm essas informações, informações moleculares, aquele desenho que eu mostrei para vocês sobre o genoma viral, vocês vão encontrar dentro desse ambiente. Aqui, né, de acordo com Agros, 1999, nós temos os grupos dos gêneros e o formato, a configuração e o desenho, né, do carlavírus, do closterovírus, potexvírus, né, tobavírus, que tem um formato mais linear, e aqui os vírus que são icosaédricos, né, que são gêneros, lembrando que associados a esses gêneros, vocês têm inúmeras espécies. E é claro que as espécies, elas são polinomiais, elas não são um único ser vivo em que o sistema de classificação é polinomial, não é só dois nomes, de acordo com aquilo que foi criado por Linneu lá no passado, em que você tem o código de nomenclatura botânica, o código de nomenclatura zoológica, eles seguem essa categorização de dar dois nomes, latinizar esses dois nomes, onde o primeiro é o epíteto específico, né, o primeiro é o nome do gênero, e o segundo é o epíteto específico. E esses dois nomes representam o nome, o último táxon de todas as categorias taxonômicas. Quais são as categorias taxonômicas? Reino, divisão ou filo, classe, ordem, família, gênero, e aí a espécie. Só que para vírus, vocês só vão encontrar a partir de ordem para cá. Vocês não têm reino para vírus, porque por causa daquela questão dele não ser um ser vivo, e sim um fragmento de DNA, né, que se replica utilizando uma célula hospedeira. E aí, ele vai sempre terminar o nome científico dele, o último nome, com a palavra vírus, assim como é para o gênero, né? Então, ele vai ter o nome científico dele utilizando o sintoma, e o hospedeiro, sintoma, e o terceiro nome é vírus. Então, você pode ter 3 nomes ou 4 nomes, e ao invés de você escrever em latim, o nome científico de um vírus é escrito em inglês. É a única alteração. Para os demais seres do planeta, né, vocês vão encontrar sempre uma denominação da espécie, representada pelo gênero, que é o primeiro nome, e o segundo nome, o epíteto específico, onde o primeiro nome do gênero tem que ser escrito em maiúscula, e o segundo nome deve ser escrito em minúsculo, tá? Lembrando aqui que esse vírus de RNA fita simples senso positivo é o mais frequente na natureza, e repito pela terceira vez, por que ele é o mais frequente, o mais diversificado, maior número de espécies, por causa da sua plasticidade, da sua simplicidade no que diz respeito à síntese de proteínas virais, aonde ele mesmo, assim, no momento que ele desencapsida, ele tira a capa proteica, ele, no citoplasma, as suas proteínas virais serão traduzidas, serão replicadas diretamente no ribossomo sem nenhuma etapa. Os vírus de RNA fita simples, senso negativo, nós temos esses gêneros e esses formatos baciliformes, esféricos, tenuivírus, né, formatos irregulares. Os vírus de RNA fita dupla, eles têm um formato icosaédrico, um polígono, e aí nós temos vários gêneros, né, associados a esses tipos. Aqui os vírus de DNA fita simples, verifiquem o número de gêneros representantes já vai reduzindo, e é claro que nós temos várias espécies, mas aqui já é um sinalizador do quanto que a questão da expressividade e representatividade dos gêneros pertencentes aos grupos, aos tipos de vírus, como eu tinha falado anteriormente. Aqui as diferentes morfologias dos vírus, de baciliforme, esférico, linear, né? Então, são as diferentes formas, tamanhos e estruturas de alguns vírus representativos. Eles têm um formato que pode ser flexuoso, nesse caso, ou seja, ele não é rígido, né? Temos o caso dos vírus com forma mais rígida, que é a figura B. A figura B1, né? Ela tem
ele tem um lado do arranjo de proteínas em subunidade, marcado por PS, aqui ó, são as várias subunidades de proteínas interligadas nesse vírus, e o vírus B2, ele tem uma visualização de alguns tipos de vírus, um outro sentido de visualização visto de cima, né, desse mesmo vírus que não é flexuoso, né. Na figura C, nós temos aqui vírus que são em formato baciliforme. Na figura C1, nós temos um corte transversal desse vírus aqui, para vocês observarem como que é o arranjo. Na figura D, né, um vírus poliédrico, lembrar, poliédrico está querendo se referir à figura geométrica, né, uma figura com vértices, com união de retas, e aqui uma representação nesse D1, né, de um icosaédrico, representando 20 lados de simetria das subunidades de proteínas de um vírus poliedral, né, que tem vários lados, né. E aqui, na figura E, é um geminivírus que consiste em algumas partículas, né, geminadas, né, que é a característica dele. Aqui, numa microscopia de transmissão, um vírus baciliforme, né, então o tamanho dele é em nanômetros, né, então muito se fala esses dias já dei uma palestra sobre nanotecnologia, e se refere a moléculas químicas que têm um tamanho tão minúsculo, tão pequeno, dentro de uma escala de nanômetro, né, que ele se assemelha muito com o estudo e o tamanho do que representa a partícula viral, né. Aqui outros tipos, né, de microscopia eletrônica, né, de transmissão, de formas dos vírus, né. Na figura A, vocês estão encontrando vírus mais alongados de Tobacco mosaic vírus, né, aumentados em 36 mil vezes. Na figura B, né, um pouquinho mais flexuoso, aqui ele é rígido, né, e aqui a partícula é mais flexuosa, desse vírus de Mazie Duarte mosaic virus. Olha que interessante o nome científico. Mazie é o nome do hospedeiro, Duarte mosaic é o sintoma, e vírus sempre, o nome científico sempre vai terminar com a palavra vírus de uma espécie de vírus, né? Maize em inglês é milho, então você sabe que esse vírus aqui foi encontrado em folhas de milho, é o hospedeiro aonde ele desenvolve essa partícula, tá? Na figura C, eu tenho vírus isométricos de Colpeia chlorotic mottle virus. Colpeia é um tipo de feijão, né? Chlorotic mottle, os sintomas, né, desse caso aqui, virus aumentado em 100 mil vezes. E aqui, na figura D, vocês vão encontrar um rabdovírus, onde a espécie dele é Broccoli necrot yellow virus. Brócoli é o nome do hospedeiro, necrot yellow é o nome do sintoma provocado pelo vírus, e vírus aqui é o nome científico. Então, quando você fala coronavírus, você está se referindo ao gênero do vírus. E aí você tem lá COVID-12, e aí tem uma representação do que do que representa, às vezes, algumas siglas. Então, essas representações dos nomes científicos do vírus, por exemplo, Broccoli necrotic yellow virus, ele pode ser representado por uma sigla, que ao invés de sigla, tecnicamente a gente chama de acronímio. E aí ele pode ser chamado de BNYV, que seria o nome científico escrito em inglês da espécie desse tipo de rabdovírus. É uma espécie pertencente na figura D, que é um formato baciliforme, pertencente ao gênero rabdovírus. Aqui outras representações, né, de vírus helicoidais, né, aqui o capsômero, aqui o RNA na região interna do vírus. Então, quando ele entra, ele perde o capsômero, ele desencapsida, e esse RNA, se for um RNA fita simples senso positivo, ele já vai diretamente para os ribossomos. Se for uma célula jovem, vai estar repleta de ribossomos, imediatamente ele vai sintetizar as proteínas de interesse, né? Lembrando que RNA é a molécula que, somente o tipo de molécula que ribossomo traduz, precisa que seja RNA. A única mudança dessa quebra do dogma central da biologia, que a natureza criou, né, que os vírus criaram, foi a transcriptase reversa,
para produzir DNA a partir de RNA. Agora, produzir RNA no sentido contrário, isso também não existe. É uma outra pergunta que vocês fazem para mim. Então, isso não ocorre. Então, ele segue de RNA em diante, RNA para produzir proteína, não tem proteína que produz RNA, né? Biologicamente, é de uma maneira natural. O sistema é produzir proteína a partir de RNA, e lembrando que a expressão de proteína é a expressão de fenótipo, tanto da célula hospedeira como do fenótipo viral, que no caso está se referindo ao fenótipo de parasitismo, né, da célula hospedeira. Aqui um formato icosaédrico, né, lembrando que isso aqui, ó, esses spikes que estão sendo colocados aqui, o capsômero, lembrando, quando eu falei de testes sorológicos, de ELISA, né, de anticorpo monoclonal ou policlonal. Então, aqui são sítios de reconhecimento do anticorpo. Pode ser tudo igual, aqui ele tem um formato esférico, daí então eu preciso de um anticorpo monoclonal, ou se eles tiverem uma variação de tipos de reconhecimentos de outras proteínas, então eu posso ter um anticorpo policlonal. Então esse vírus tem um formato poliédrico, e aqui é considerado um vírus, né, que ataca bactérias, né, um bacteriófago. Então ele tem toda essa estrutura complexa, o conteúdo genético ele fica aqui, o capsídeo, né, que protege o conteúdo genético, ele está aqui presente, e aí no momento que ele penetra dentro da célula, tanto bacteriana, né, tanto cocos ou bacilos, vocês vão encontrar uma consequência dessa infecção. Aqui, para justamente explicar aquilo que eu já falei para vocês, aqui é o conteúdo genético, e aqui, sem envelope, né, o capsômero, né, a cápside ou capsômero, que seria uma proteção. Lembra que eu falei para vocês, alguns vírus, quando eles penetram ou quando eles se espalham sistemicamente dentro do hospedeiro, eles podem pegar um pedaço da membrana plasmática, né, desses hospedeiros animais ou vegetais, né, que todos os seres vivos possuem, né, essa membrana plasmática, e aí ele tem duas camadas